Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 25 de agosto de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão da Coreia do Sul, vamos passar pela primeira divisão da Islândia, qualificatórias da Champions League, Copa da Liga Inglesa e vamos fechar na Copa do Brasil. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Jeonbuk e Pohang. Jogo válido pela primeira divisão da Coreia do Sul, onde a gente tem o Jeonbuk ali em segundo com 43 pontos e o Pohang em terceiro com 35 pontos. Jogo de duas equipes muito bem na competição e de uma delas que sempre briga com o título junto do Ulsan, que é a equipe do Jeonbuk. A equipe da casa vem de 4 jogos de invencibilidade, sendo 3 vitórias e 1 empate na última rodada, enquanto o Pohang vem de 2 jogos de invencibilidade, 1 vitória e 1 empate. Mas pelo o que o Jeonbuk apresenta dentro de casa, onde a equipe tem 5 vitórias seguidas, e o Pohang vem de 5 jogos sem vitórias fora de casa, sendo 3 empates e 2 derrotas, eu acredito que mesmo o Pohang estando muito bem na classificação, o Jeonbuk é favorito para esse jogo, até porque é um time que sempre briga pelo título nacional e é muito forte na Coreia do Sul. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser um empate anula aposta no Jeonbuk. A odd está na casa de 1,42 e é aquilo que eu tô falando para vocês. O Jeonbuk tem o melhor ataque da competição. São 42 gols marcados e tomou 23, uma das melhores defesas da competição também. E vai pegar um Pohang que marcou 27 e tomou 26. Uma equipe que vem fazendo uma boa campanha nessa temporada, tá ali na faixa de brigar pelos playoffs, mas vai pegar uma fortíssima equipe, que é a equipe do Jeonbuk, que quando joga em casa também é muito forte. Sem falar que dos últimos 5 jogos a gente teve 3 vitórias do Jeonbuk e 2 vitórias do Pohang. Mas lembrando novamente que a sequência de vitórias do Jeonbuk em casa é muito grande, a equipe é muito forte, pressiona desde o começo do jogo, então tem tudo para fazer mais um jogo, até porque precisa vencer, até porque está enfrentando um concorrente direto e precisa continuar a caça do Ulsan, uma vez que a equipe tem 2 jogos a menos e pode até assumir a liderança da competição. Por isso, empate anula aposta no Jeonbuk, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Hafnar e Keflavik, jogo válido pela primeira divisão islandesa, onde a gente tem o Hafnar ali em sexto com 25 pontos e o Keflavik ali em nono com 17 pontos. Competição islandesa que a tendência de gols é altíssima e duas equipes que vêm correspondendo bem a essa regra. Até porque os últimos 5 jogos do Hafnar, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe do Keflavik, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,54 e é um jogo com tendência altíssima para o mercado de gols. Até porque o último jogo dessas equipes foi exatamente o confronto entre essas equipes, onde o Hafnar ganhou de 5-0 fora de casa. Ou seja, por aqui só a gente já vê que é uma competição que tem muitos gols, uma tendência gigantesca de gols, e essas duas equipes vêm de um confronto direto entre elas e uma vitória de 5-0 da hoje a equipe mandante. Sem falar que nos outros confrontos a gente teve 2-1, 2-2, 3-1. Lembrando também que o Hafnar já tem 31 gols marcados e 22 sofridos, que comprova mais ainda que é uma equipe que marca e toma muitos gols. E o Keflavik já marcou 20 e tomou 32, ou seja, torneio com a boa tendência de gols e duas equipes correspondendo bem a isso. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Brøndby e Red Bull Salzburg.
Jogo de volta das qualificatórias da Champions League, 2-1, primeiro jogo para o Salzburg. E agora o Brøndby vai ter que reverter o resultado e não vem de uma boa sequência em seu campeonato local. Nos últimos 5 jogos são 2 empates e 3 derrotas. A equipe não vem nada bem no campeonato dinamarquês e pega o Salzburg, uma equipe dominante, extremamente dominante na Áustria, onde a equipe vem de 5 vitórias seguidas, juntando Champions, juntando competição nacional. Então para esse jogo eu acredito que deve ter a mesma dinâmica do primeiro jogo, um jogo para gols, até porque o Brøndby nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Salzburg nos últimos 5 jogos, em 3 deles ela também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no primeiro jogo, 2-1 para a equipe do Salzburg. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,58 e é um jogo com a tendência altíssima, porque o Salzburg é muito forte, é muito favorito na minha visão para esse confronto também. Vem com resultado positivo do primeiro jogo e o Brøndby, se quiser alguma classificação, vai ter que sair pro jogo, vai ter que se expor, vai ter que jogar bola, coisa que não fez na primeira partida. Fez 1-0 e tomou um massacre, mas um massacre do Salzburg na primeira partida. A equipe recuou totalmente, tanto que tomou gol apenas no finalzinho do segundo tempo. Mas para esse jogo a equipe vai ter que mostrar mais futebol e mesmo não vindo de uma boa sequência, a equipe vai ter que se reinventar. E essa má sequência do Brøndby pode ser interessantíssimo para o Salzburg praticamente confirmar a sua classificação na próxima vaga, até porque é uma equipe muito forte ofensivamente. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Brøndby e Salzburg. Passando agora para Shakhtar e Mônaco, outro jogo de volta das qualificatórias da Champions League. Primeiro jogo 1-0 para o Shakhtar e agora vão jogar na Ucrânia. E é um jogo, galera, que eu vejo com uma tendência de ser mais movimentado como foi o primeiro. Até porque o Mônaco precisa reverter essa situação e vai ter que se expor nessa partida. Vai jogar fora de casa e pode dar muitos espaços para o Shakhtar tentar praticamente já concretizar a sua classificação. Sem falar que Shakhtar nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já o Mônaco, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos, eu vou utilizar os 2 últimos jogos mais recentes, que é de 2015 e o último jogo, a gente teve um 3-0 e um 1-0. Então por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e é um jogo que eu acredito com a tendência muito grande de ao menos 2 gols na partida. Até porque o Mônaco precisa reverter o placar, vai ter que sair pro jogo, vai ter que fazer gols. E a equipe do Shakhtar é muito forte quando joga dentro de casa, já tem um resultado positivo da primeira partida. Então é um jogo que vale vaga na próxima fase, na fase de grupos da Champions já. Então é um jogo que tem uma tendência de ser bem movimentado, porque as equipes precisam se expor, precisam muito da vitória, principalmente a equipe francesa. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols deve ser muito possível. Nosso Green vem com o terceiro gol, então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Shakhtar e Mônaco. Passando agora para West Bromwich e Arsenal, jogo da Copa da Liga Inglesa. Jogo que perdeu, tá fora, então um jogo muito importante onde a gente tem o Bromwich, time da segunda divisão inglesa, contra o Arsenal, um dos grandes do cenário da Inglaterra, mas que não começou nada bem a Premier League. Vem de 2 derrotas para Brentford e Chelsea, enquanto o Bromwich começou muito bem a sua Championship e hoje, nos últimos 5 jogos, a equipe tem 4 vitórias e 1 empate. E para esse jogo eu acredito que deve ter uma tendência de ser movimentado no mercado de gols, até porque a equipe do Bromwich tem que tentar a classificação e pega uma equipe do Big Six da Inglaterra. Sem falar que o Bromwich nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Arsenal nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe também teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente teve 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,42 e é mais um jogo com
5, estourando 10 minutos de jogo, essa odd tá batendo 1,50 e é um momento de nossa entrada, porque vai pegar uma cotação melhor para um jogo que tem uma tendência de muito movimento. Deve começar um pouco travado, um pouco truncado, mas o Bromwich deve vir para fazer o resultado, até porque joga dentro de casa, o apoio da sua torcida, e vai pegar um Arsenal que precisa de resultados. A Copa da Liga Inglesa pode ser um bom caminho para a equipe do Arteta, até porque não começou nada bem a Premier League, já vem pressionado, então vai precisar mostrar um bom futebol, até porque precisa voltar bem para a primeira divisão inglesa e fazer uma boa competição. O Arsenal não vem bem e o Bromwich vem muito bem na Championship. Então, jogo que tem uma tendência de ser muito movimentado, porque a gente tem uma fortíssima equipe nada bem e uma equipe bem qualificada e que está num momento muito bom em seu campeonato da segunda divisão. Por isso, mais de 2.0 gols, odds na casa de 1,50 ali com no máximo 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para o West Bromwich e Arsenal. Passando agora para a Copa do Brasil, primeiro jogo dessa competição, Atlético Paranaense e Santos, jogo de ida das quartas de final, onde a gente tem um Atlético Paranaense que vem de uma classificação na Sul-Americana sobre a LDU, mas que no Campeonato Brasileiro não tem nada bem. A equipe vem nos últimos 5 jogos tendo 4 derrotas e apenas essa vitória contra a LDU, e pega um Santos que nos últimos 3 jogos são 2 empates e uma derrota, sendo essa derrota que culminou com a eliminação na Sul-Americana. Para esse jogo, pelo que essas equipes vêm apresentando, eu acredito que o Atlético Paranaense, por jogar dentro de casa e ter que fazer o resultado positivo, eu acredito que a equipe para esse jogo tem um ligeiro favoritismo. Tem que vencer, tem que sair da má fase, e pega um Santos que também não vem numa sequência muito boa. A equipe vem empatando muito, não vem conseguindo apresentar um bom futebol, e fora de casa é uma equipe que tem sérios problemas. Pega um Atlético Paranaense que dentro de casa é muito forte, mesmo não vindo de uma sequência muito vitoriosa. Mas ainda assim eu vejo a equipe paranaense com um certo favoritismo para esse jogo. Então por isso nosso palpite vai ser um empate anula aposta no Atlético Paranaense. A odd nesse momento está na casa de 1,40 e é um jogo que eu vejo com bons olhos, porque o Atlético Paranaense deve pressionar, deve sair para o jogo, deve tentar se expor para levar um bom resultado para Santos, até porque o jogo de volta é na casa do time paulista e a equipe paranaense precisa chegar com um bom resultado. Para isso, precisa vencer jogando seus domínios, mesmo vindo não de uma sequência muito boa, pega uma equipe que também não tem uma sequência muito vantajosa nas últimas partidas. Por isso, empate anula aposta no Atlético Paranaense, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Grêmio e Flamengo, outro jogo de ida da Copa do Brasil. Primeiro jogo agora na casa do Grêmio em Porto Alegre. E para esse jogo, galera, Flamengo em campo, a tendência é mercado de gols. Sem falar que o Grêmio também vem de uma boa recuperação nos últimos jogos, e nas últimas 5 partidas, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos, em todos a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,53 e é um jogo que tem uma tendência altíssima para ao menos 2 gols na partida. Renato Gaúcho poupou titulares no empate contra o Ceará, então vem com força máxima para esse jogo, vem tentando a classificação, e o Flamengo quando joga uma tendência altíssima de gols. Para o nosso green a gente precisa de 3 gols ou mais, a gente perde apenas em 1 gol ou nenhum gol na partida, e apenas 2 gols no jogo a gente tem a aposta devolvida. Mas pelo que o Flamengo vem desempenhando nos últimos jogos e o bom momento que o Grêmio vive nas últimas partidas, eu acredito que deve ser um jogo bem movimentado, porque o Flamengo é um time que joga e deixa jogar. Grêmio jogando em casa precisa do resultado, então deve ser um jogo com a tendência altíssima no mercado de gols, com até a possibilidade de ter 3 gols ou mais na partida, porque o Flamengo tem um poderio ofensivo muito forte, mas que defensivamente deixa a desejar em alguns pontos. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Grêmio e Flamengo. E passando para o último jogo do dia, São Paulo e Fortaleza, outro jogo de ida da Copa do Brasil. Primeiro jogo na casa do São Paulo. E para esse jogo, galera, eu também vejo uma tendência de ser muito mais truncado do que as outras partidas, mas ainda assim eu acredito que o mercado de gols aqui deve ser um pouco aquecido, um pouco mais de risco,
Mas, pelo que o São Paulo e Fortaleza vem apresentando, eu acredito que ao menos 2 gols deve ser bastante possível nessa partida. Até porque o São Paulo nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Fortaleza nos últimos 5 jogos, em 4 também a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,51 e é um jogo que tem uma tendência até boa, mas com um certo risco. Porque o Fortaleza é uma equipe muito forte, está fazendo uma grande Copa do Brasil e principalmente um belíssimo Campeonato Brasileiro, e vai pegar um São Paulo que vem de boas vitórias nas últimas partidas, vitórias fora de casa, vitória dentro de casa, mas que para esse jogo vai ter que fazer o resultado positivo, porque jogar no Castelão com um resultado de empate ou até mesmo de derrota vai ser muito complicado para a equipe do Crespo. E pelo momento que vive o São Paulo, eu acredito que a equipe pode ganhar e ganhar até bem, mesmo enfrentando um Fortaleza, uma equipe muito forte, uma equipe muito qualificada e muito organizada. Sem lembrar também que o Fortaleza pode surpreender, como surpreendeu no Campeonato Brasileiro, onde venceu de 1-0 do São Paulo, mas aqui é Copa do Brasil, é jogo mata-mata, as equipes se expõem mais, apesar de ser apenas o primeiro jogo, então a tendência de gols aqui é muito grande, porque a gente tem 2 boas equipes em campo e com necessidade de vitória, principalmente para a equipe do São Paulo. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para São Paulo e Fortaleza. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!